Bom, bem-vindos a mais um episódio do Prop Talks. Dessa vez um episódio um pouco diferente. Como se vocês estiverem no YouTube, vocês vão acompanhar que eu tô aqui sem a presença do Gustavo Zanotto, que infelizmente não pôde estar com a gente nessa gravação, teve que ir para um outro compromisso do Prop Talks. Mas aproveitando esse dia nosso de gravação, hoje eu conversei aqui, vocês vão ver nos episódios anteriores, com o Antônio do Terreno Livre, e eu convidei ele aqui num momento inédito do Prop Talks para estar comigo junto na conversa. Na segunda conversa com o meu amigo tubarão João Gondim. Bem-vindo de novo, meu tubarão favorito. Amigo, prazer te receber de novo aqui com a gente. Um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês aí novamente, segunda vez. E eu digo, o convite de vocês é uma intimação. Convidou o tubarão. Vem com o maior prazer, com a maior alegria do mundo. Obrigado, irmão. Não, eu que agradeço, irmão. E aqui a gente vai fazer um episódio diferente. A gente gosta de inventar moda no Prop Talks. Bom. O episódio que a gente vai fazer vai ser um bate-bola aqui. Show. Tá? Porque, João, quando a gente gravou o nosso primeiro episódio, cara, o que eu recebi de mensagem... Galera, gostou? Será que gostou? Não, o que eu recebi de mensagem da galera falando, porra, o que ele soltou de código lá, o que ele soltou de coisa não tinha imaginado. E gente corretor de imóveis, que bem que a gente falou lá, que não pensa em investir, não pensa não, mas não consegue se estruturar para investir. O João deu umas sacadas pro pessoal, corretor de imóveis, começar a virar investidor no mercado imobiliário. Pro incorporador que não tem grana, OPM. Others People Money. Others People Money, pega o dinheiro de parceiros e de investidores para fazer projeto. Então muita gente me falou, pô, caramba, velho, e aí, conversa de novo com o João. E a gente falou aqui no episódio, né, que a gente ia conversar de novo. Foi. E eu tava preparando, como a maioria das dúvidas que vieram foram de pessoas que querem incorporar ou que são incorporadores, tiveram de corretores. Querem alavancar, né? Querem alavancar o seu negócio. Pô, eu tô numa cidade pequena, quero construir mais, melhor, quero expandir. Como o João, ele conseguiu fazer algo raro no mercado, que é construir em vários lugares. Porque o mercado imobiliário é muito local. O João conseguiu sair de um lugar e ele constrói, ele investe em vários lugares. Então, acho que combinou muito com esse, né? Que as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Verdade. Pra estar com a gente aqui o Antônio, que é um cara que tem uma plataforma de terrenos. Opa! E que, né, o terreno é a base da incorporação, né? De começar um projeto. Eu digo sempre várias coisas de terreno. Dá para falar de terreno aqui umas 5 horas. Então, vamos lá que... Terreno é um dos investimentos imobiliários, inclusive, que eu mais gosto. Tenho muito terreno, muito ainda. E o que eu falo, não sei se tem muita gente assistindo, minha mulher tem ciúme de terreno, por aí você tira. Porque quando fala em terreno, o tubarão se transforma. Então é uma das coisas que eu amo no mercado imobiliário, cara. Então a gente vai casar tudo aqui, porque eu queria muito, nessa nossa segunda conversa, falar direto pro incorporador. Show. Claro que a gente vai falar com os outros atores também, vai falar direto pro incorporador. E aí também, aproveitando que o Antônio tá com a gente aqui, a gente vai fazer um bate-bola de nós três aqui sobre investimento imobiliário, incorporação, terreno, busca, tudo que envolve essa formação, o desenvolvimento do mercado imobiliário. Isso. Então, vamos falar que o nosso tema aqui hoje é falar de desenvolvimento do mercado imobiliário. Show. Então, para começar, João Gondim, imagina que a gente tem um incorporador que está numa região que não é uma grande região como São Paulo, né, Porto Alegre, de onde eu venho, e que ele constrói lá casas ou constrói os seus prédios e ele quer quer expandir, quer avançar o seu negócio, quer fazer mais. Como esse cara, com a informação que a gente tem hoje da internet, com as tecnologias que a gente tem, com a plataforma, daqui a pouco ajuda ele a identificar os melhores terrenos. Como ele começa essa visão dele de expansão, de sair daqueles pequenos projetos e começar a aumentar isso daí? Eu já começo na porrada, que é pra tu já começou pegar. Botando pra quebrar, hein, irmão? Botou logo o tubarão na coada, hein? Mas botar o tubarão é um showman tá fácil, né? Eu só tocar a bola e já sai. Mas você sabe que eu não fujo de pergunta e me posiciono forte do que eu acredito e do que eu faço. Então, assim, ninguém nasce grande, a não ser que seja herdeiro. Eu comecei dentro do imobiliário, lá atrás, você sabe, nosso imobiliário fez 50 anos agora. Foi agora, né? Pouco tempo, né? Foi. Estou indo para lá essa semana para continuar os 50 anos lá. E eu comecei fazendo 6 casas. No Eusébio, porque eu sou de Fortaleza, não sei se as pessoas sabem aí, sou de Fortaleza, mas a gente mora aqui, estamos morando em São Paulo, com a família, graças a Deus. Mas, cara, o que eu falo muitas vezes para os incorporadores e para os investidores também eu sou de Fortaleza, eu podia estar muito lá com o meu Prolabore lá gordo e lá na zona de conforto. Mas o que eu digo, você não está condenado a empreender e investir só na sua cidade, só em Teresina, Fortaleza, Porto Alegre, Manaus. Por quê?
a não ser que você esteja na zona de conforto. Aí o que é que você tem que buscar? Número 1, conhecimento. Ninguém faz nada sem conhecimento. 2, você tem que ter um mindset de querer crescer. Eu podia ter ficado em Fortaleza, na sombra, na água de coco. Estou no frio em São Paulo, pagando o preço. 3, conexões. Por exemplo, você disse que eu faço obras, e é verdade, em alguns estados do Brasil. A gente tem obra em Jeri, a gente vai começar agora em Santa Catarina também, São Paulo, Alphaville. Mas qual é um dos segredos do sucesso? Não existe um só. Parceiros. Como eu sou, me chamam de tubarão por aí, é o time de tubarões. Para cada cidade que você queira atuar, você tem que ter corretores, construtores, arquitetos, loteadores, aprovação de projeto, investidores, imobiliários, 5 de cada. Dá 35. Caramba. Por cidade. Se você quer atuar em 10 cidades, 350 parceiros no mínimo. Então, é fácil. Não é fácil, mas é razoavelmente simples. Vou ter que pagar o preço. Tá? Conhecimento. O meu amigo Paulo Vieira sempre fala, eu gosto muito de repetir. Pessoas certas, lugares certos e conhecimento certo. Ajuda bastante. Boa, excelente. E olha que bacana, né? Você saiu de lá do Nordeste para cá, eu saí do Rio Grande do Sul. Saí não, porque eu ainda sou gaúcho bairrista, eu volto para lá sempre. Mas eu venho para cá frequentemente de São Paulo. O Antônio saiu de Minas, né? Sim, Belo Horizonte. Belo Horizonte para cá. Bom. E olha que bacana, né? A gente... O mercado imobiliário fez a gente transcender, né, o local que a gente estava para poder fazer mais negócio. E quando a gente olha, por exemplo, a plataforma do Terreno Livre, que tem terrenos em todo o Brasil. Perfeito. Todo o território Brasil. nacional, sim. Olha que legal, a gente fala sempre que o Brasil é vários países dentro de um país só, né? A gente tem muita coisa diferente. Imagina, você investir em Jeri, São Paulo e Santa Catarina é como se estivesse em três países completamente diferentes. Totalmente. E quando a gente olha uma plataforma que tem terreno em tudo que é lugar, aí eu vou jogar uma pergunta para vocês assim, como é que é conseguir se adaptar, isso é uma dúvida que todo mundo tem também, se adaptar em negócios e lugares diferentes? Primeiro, Antônio, o que tu acha? Muito bom. Legal. Primeiro, só fazer as vezes da casa aqui, agradecer, né, em nome aí da PropTalks aí, representar o Zanotto aqui é uma honra, é uma responsabilidade, né? Então, Antônio como CEO de Terreno Livre, mas agora na cadeira de PropTalks aqui, fazendo as vezes com o Jota, e um prazer aqui estar de frente do grande tubarão aqui e ter essa honra. Mas vamos lá, a pauta, seu questionamento foi muito bacana, Jota, e a gente tem uma coisa parecida lá no Terreno Livre que você tocou, que é a diversidade de culturas, né, dentro do nosso país, que é um pouco isso, né? A questão de brincar que são vários países, são mesmo, né? Não é nem por estado, são por cidades, muitas vezes. Verdade. Né? Dentro de um mesmo estado, a gente tem um nível de regionalismo muito grande, né? E a gente tem uma... Eu vou julgar isso aqui pro Tubarão, porque eu acho que ele vai saber nadar de braçada em cima disso, tá? Olha as pegadinhas. O tubarão ainda tá aquecendo. mas que é o seguinte, a gente começou a construir uma variável lá dentro do Terreno Livre, que é curioso ter falado disso, mas que ela é da dificuldade de prospecção de terrenos em cada região do país em função da cultura. Sim, tem lugares em que você vê mercados muito mais fechados, receosos. Sim. Né? Tem outros mercados que você chega, cara, é business, respira negócio. Entendi. Então as pessoas estão para frente ali com aquilo. Então, assim, como que você lida com isso nessa atuação nacional sua, que você diz de tantos parceiros, assim, como equalizar isso, Tubarão? Explica um pouco para quem está escutando. 350 assim, parceiros para gerir já essa turma já é... Não, se você estiver em 10 cidades, eu não estou em 10 ainda. Acho que nem quero. Se puder, eu mudei para São Paulo para viajar mesmo. 50 parceiros já é coisa pra caramba, para te lidar. Verdade. Mas tem que ter, cara, não adianta. Senão você toma na cabeça, assim. Realmente a questão da cultura é muito importante. Sim. E eu me lembro que quando eu ainda tinha imobiliário, a gente ainda tem imobiliário, mas eu levei a PDG para o Ceará. Os caras chegaram lá com a cultura paulista, fazendo negócio no Ceará. E todo mundo diz assim, aqui é diferente. Acho que em todo lugar do Brasil, eles, cara, todo mundo diz... Mas aqui, aí eu pensava, mas aqui é diferente. Aqui é de fato. Então, no Ceará, lá as coisas são um pouco mais abertas, eu acho. Tá? O pessoal manda e tudo mais. Já em Santa Catarina, já é um mercado mais fechado, até pela cultura das pessoas do Sul. Mas assim, eu não tenho muita dificuldade de graças a Deus, de chegar aos bons negócios para a gente, que a gente já tem um
um nome aí legal no mercado imobiliário. Aqui em São Paulo não está fácil para fechar a conta. Está bem difícil. Por quê? É o sonho de consumo de qualquer incorporador do Brasil. O cara quer fazer projeto em São Paulo para dizer, eu fiz em São Paulo, eu venci em São Paulo. É ou não é? Então, quanto maior a demanda, a concorrência aumenta também. Então, aqui estão os maiores players do Brasil e vários players internacionais também. Então, o que é que eu procuro nas cidades que a gente atua? Demanda alta com oferta baixa e baixa concorrência. Então, assim, como eu sou cearense, eu sei fazer negócio no Ceará, graças a Deus. Em São Paulo, eu tô com 50 anos, eu venho para São Paulo a business desde os 17. 33 anos em São Paulo, quantas mil vezes eu já não vim aqui a negócio para passar 2, 3 dias em reuniões o dia inteiro. Então, eu já gostava da cultura do paulista direto ao negócio. O cearense, você conversa meia hora, depois é que vai para o business e quando ele não quer, ele tem vergonha de dizer que não quer. O paulista, ele diz logo, eu quero, não quero, tem interesse, não tenho, é assim, é assado. É diferente, eu respeito cada cultura e tento me adaptar a ela. No Sul, é um mercado um pouco mais fechado, mas como a gente tem sócio local e sócios locais, a gente está abrindo aí mais aí as parcerias lá em Santa Catarina. Então, cara, quando você pega confiança, aí acaba conversando e virando amigo, a coisa flui bem. Vou aproveitar e te pegar 2 perguntas no gancho aqui, que eu acho que fazem muito dentro desse contexto, Barão. A primeira acho que até diz respeito um pouco à pauta do dia que a gente já teve aqui em outras conversas, mas você falou um pouco aí de premissas que você segue para ir para um local ou outro. Né? Você falou da baixa concorrência, disponibilidade da demanda ou não, etc. Você se pauta muito em dados para isso? E se sim, você utiliza soluções, não precisa te falar quais, mas conta para a gente um pouco, são big datas ou não, é mais interno seu ou muito feeling de tomada de decisão ainda, que muita gente usa. E a segunda, se você puder falar também, conta para a gente o que você está enxergando. Você tem tanto diálogo com as empresas, com tantas incorporadoras, consultoras, loteadoras no país. O que você está enxergando desse fluxo migratório aí? Tem alguma região específica do país? Tirando São Paulo, que eu acho que você falou, mas que você está vendo esses polos sendo concentrados? Existe algo que você possa falar aí de insight para quem está nos escutando aí? Vamos lá, deixa eu ver se eu me lembro da primeira. A primeira, assim, a gente usa Big Data, a gente tem um time de análise muito foda, graças a Deus. O Tubarão, pega logo esse código. O Tubarão não é nada sem o time. Eu não sou nada sem meu time. Eu tenho vários times, muitos. Eu tenho gente comigo há 30 anos. Lógico que na imobiliária. Mas, na incorporadora tem um cara comigo há 5, 6 anos. Então, assim, time é tudo, ou quase tudo. E time interno e time de parceiros. Eu peço a Deus, eu oro quase todo dia pedindo, me manda os melhores parceiros, sócios investidores, para eu não cair em cilada e mau negócio, porque vai todo mundo para o mesmo barco. Então, você tem que usar a inteligência artificial, a inteligência humana, dados e feeling. Eu acho que não é uma combinação, galera, né? Só acha que um exclui o outro. Não exclui. A tecnologia é muito bem-vinda e tem muita gente que é pirata contra a tecnologia. Eu gosto, apesar de não ser tão expert em tecnologia assim, mas, cara, por exemplo, aí você falou alguns locais aí que são legais, outros menos. Cara, a bola da vez aí, tem? Conta pra gente. Tem, mas não vou dizer nada. Aí seja sócio, né, doutor? Cara, assim, eu vou falar e, assim, eu sou muito claro nas minhas coisas e no que eu acredito. Por exemplo, eu vou te falar de Balneário Camboriú. Putz, é uma puta cidade, mercado bombando, pegando fogo. É ou não é? É. Dá para ganhar dinheiro lá? Bastante. Mas é um mercado que eu quero atuar? Não. Por quê? Concorrência. Eu vou chegar lá brigando com um bilionário? Não vou, cara. Quem for, toma na cabeça. Isso é uma tese. Não brigue com o cara muito maior do que você, porque você vai se machucar e muito. E vai quebrar. Então tem tanta cidade, cara, com tapete vermelho para mim. Onde é que eu vou? Onde tem tapete vermelho. O que é tapete vermelho? Baixa concorrência, aprovação média, aprovação rápida é sonho. Então tem cidades... Lá em próprio Santa Catarina, falei uma que eu gosto, mas nem tanto. Nada contra. Eu já vi muita grana embora. Mas é outro jogo. É um princípio meu que me mantém vivo. Eu corro de concorrência, eu estou fora. Tem cidades menores. Pronto, eu estava lá essa semana em Floripa. Do caramba. Várias cidades lá menores aqui. Eu pego o código. Isso eu já peguei faz tempo.
quando a cidade ou o estado está na Globo, no Jornal Nacional, corra, porque já passou o time. Time na vida é tudo. Eu aprendi que time é tudo na vida. Não foi aqui, não foi lá no Ceará, no interior do Ceará, não. Eu aprendi isso no MIT. Ou foi em Harvard? Foi em Harvard. O professor falou, time é mais... Localização... Não, localização é o segundo. O ideal é ter localização e timing. Mas eu sempre falo, uma localização razoável, no time certo, sucesso. Uma localização foda no time errado, quebra. Exatamente. A localização vem depois, né? Até porque o timing vai mudar a localização, né? Vai mudar qual é a localização. Total. Dois pontos que eu achei legal aqui, desse debate que a gente está tendo, debate de alto nível. Eu tô aqui só de aprendiz hoje, tá, gente? Eu tô aqui só ouvindo vocês aqui. Primeiro ponto, essa questão que o Antônio perguntou muito bem, de dados, né? De informações, como é que faz. Eu acho que o primeiro ponto que a galera está nos ouvindo é um empreendedor hoje do mercado imobiliário, tradicional ou não, ele tem que entender, a gente conversou isso no nosso episódio, que vocês devem, depois que eu ouvi esse, quem não ouviu, ou escuta lá do Antônio, a jornada é muito longa, né? Sim. A jornada é muito longa. E o João já falou aqui desde o início, ele tem parceiros que ajudam ele na jornada. Então, tem que ser. Se uma empresa não é de tecnologia, um incorporador tradicional, que está ali construindo seus imóveis, não acha que a tecnologia vai te tirar algum lugar, né? Ao contrário, tu vai pegar uma empresa de dados, uma empresa de terrenos, uma empresa de análise e tu vai plugar ela em algumas etapas, vai pegar um parceiro local, que é importante ter a parte humana, de feeling no parceiro local, e aí tu vai montar o teu negócio com vários parceiros de tecnologia e parceiros locais ali mais tradicionais. E aí tu monta esse core. E aí, um outro ponto que eu achei legal dessa conversa que a gente teve é achar a cidade, né? Achar o lugar para investir. E tem eu vou pedir para o Antônio repetir um dado que ele falou para mim. Sabe quem pode ajudar nisso, que a galera não valoriza? Por quê? Porque quer de graça? Pesquisa de mercado, cara. É as cidades que não estão na TV. Primeira coisa. Fora do mainstream. Estão na TV, tu corre. Fora do mainstream. Uma coisa que eu peguei lá no exterior também. Paris é um lugar bacana para incorporar. A demanda é no céu, a concorrência no céu também. São mais Paulo, alto ainda. Paris, Londres, Nova York, Miami. Eu corro dessas cidades. A galera às vezes olha só o VGV. É bom pra gastar, você ganha noutras e gasta nessas. É isso aí. Boa, Esse é o princípio do tubarão, nada, cara. A galera às vezes olha o VGV, não, mas é que lá se vende apartamentos de 10 milhões, sim, mas se gasta 5, 6 para construir. Tu tem 5, 6 para construir? É muito pequena, porque a ocorrência é muito grande. Então, cara, não tem milagre. Para quem já está consolidado, já. É que são etapas, né? Quando você chegar nessa etapa, se você quiser avançar para ela, fantástico. Ok. Mas esse negócio de achar boas oportunidades, que também me perguntaram muito depois do nosso episódio, como é que o Tubarão faz para achar as oportunidades, né? Para ele aplicar isso que ele falou. Tem um dado que o Antônio falou no episódio dele, que eu achei muito legal. Os dados de quanto de área a gente tem ainda para usar. Perfeito. Repete pro Tubarão que ele vai ficar maluco, ele vai querer, já vai começar a mapear as cidades agora. Tá certo. Mas vamos lá, foi interessante, eu acho que uma pauta puxa a outra aqui mesmo, mas a gente, né, trouxe lá no episódio do Terreno Livre, para quem não assistiu, acho que é válido, é toda uma outra pauta, mas eu acho que é muito válida para cá, que é o tamanho de áreas ainda serem expandidas. Tubarão, tem muito espaço pra gente fazer negócio, Tubarão. Nós estamos falando de um país em desenvolvimento, né, naturalmente. Então, a gente, 3 dados rápidos aqui, mas somos a 5ª maior área territorial do mundo. Sim. Né? São 20 bilhões de metros quadrados ainda a serem ocupados. 20 bilhões de metros quadrados. Né? Eu trago para metro quadrado. Uns 2 bi. Tiro do alqueiro. Tá de boa. Tá bom. Não precisa mais que isso, não. Proposital. Né? Para a gente entender a unidade aqui mais palpável de mercado imobiliário. É muito espaço. E o mais acho que palpável ainda é quando a gente fala de áreas urbanas. Né? Menos de 1% do território nacional hoje são áreas urbanas. Aí quando a gente pega esse número na Europa, 15% do continente europeu já é urbanizado. Que lógico, né? Um país, é um continente, desculpa, que nasceu muito antes. Né? Sim, o Brasil é novo, né? Somos muito jovens, né? Verdade. Então, assim, a gente tem uma estrada de ocupação, de desenvolvimento de áreas para novas ocupações de indústrias, né? Atacado, varejo, loteamento, incorporação, enfim. Sim. Ocupação de áreas, de terrenos muito extensa ainda para ser vivida, né? E aí, assim, eu queria aproveitar esse gancho nesse dado que a gente está trazendo e te escutar. A gente estava conversando, batendo esse papo aqui antes, você me contando um pouco da sua atuação até como investidor, né, dentro desse mercado.
E você falou, você brincou comigo aqui antes, a gente estava batendo um papo aqui, você falou assim, poxa, Antônio, vê lá, hein, se tiver alguma coisa que aceita permuta, eu tô dentro. Com certeza. E aí, assim, conta pra gente... Naquele estado. Aí, ó. Ou naquele outro. Então, a gente até tem lá um filtro, né, dentro do terreno livre, que é exatamente esse, aceitação de permutas ou parcerias, né, um sim Legal. Ou não, né, sim. Já é uma primeira aceitação, mas... Como você enxerga, né, julgando em 2 links aqui, Tubarão, você falou antes, né? Você deu o exemplo de Balneário. Pô, lá só tem gigantes. Né? É um holofote. Não é nem que só tem gigantes, mas tem 4 gigantes lá que, Perfeito. Pelo amor de Deus. Tem muito recurso. Que seja São Paulo, depois você usou várias capitais europeias aí, até mundiais, que tem esse mesmo perfil. Eu brinco que começa a chegar a um certo ponto, parece que proprietários de terrenos ficam cada vez mais avessos à permuta. Culturalmente no nosso país esse movimento já aconteceu, né? Existe uma certa, vamos dizer, movimento das empresas que conseguem se capitalizar e geralmente já são empresas maiores que fazem isso. Verdade. E saem muito na frente, né? Nesse momento de prospecção dos terrenos, porque naturalmente eles conseguem botar dinheiro na frente, o que muitos pequenos às vezes não fazem, né? Os pequenos não têm dinheiro nem para iniciar a obra, imagina para comprar terreno, não existe. E o que você dá aí, cara? O que você fala nessa área? Porque o procurar permuta é o melhor dos mundos para todo mundo, mas você está diante de um terreno que não tem essa aceitação. É descartado ou não? Dá para fazer uma composição ali? Conta essa é uma dúvida aí. legal que a pessoa... Pode? Por favor, porque essa é uma dúvida que me perguntaram também bastante, João. Tá, mas e aí? E se eu não conseguir permutar, como é que eu faço? Né? Que entra naquilo que eu comecei falando. O cara é incorporador de uma cidade pequena, ou não precisa ser uma cidade pequena, mas quer expandir seu negócio e está com alguns desafios. O primeiro deles, tecnologia. Bom, a gente já falou. Olha para a tecnologia como parceiro dentro da tua jornada. Né? E o segundo, tá aí, como é que eu negocio essa área que não quer aceitar minha negociação principal, né? Que é a permuta. Aí arrasta para cima, brincadeira. Pausa agora, pessoal. Clica no link. Cara, eu vou dizer... porque assim, brasileiro é uma raça bacana. Eu acho engraçado e adoro. Complexo. Até porque sou brasileiro. Por exemplo, aqui em São Paulo, a maioria da galera não quer permuta. A maioria. Por quê? Não sei. É um mercado mais complexo, é um mercado bem mais agressivo e muito competitivo. Tá certo? Como é que resolve? Eu chego já lá. Mas assim, eu não tiro. E tem muito terrenista que às vezes entende mais do negócio do que o incorporador. E, por exemplo, lá em Santa Catarina eu sofri muito isso. Como a gente estava com um projeto e querendo mais projetos, então às vezes eu gosto de conversar, que para conversar não paga. Então, tem muito terrenista, e não acho errado, tá? Cada um com sua estratégia. Ele tem um terreno lá que ele herdou do avô, 1 lote, 2 lotes lá, dá para fazer 40 apartamentos. Eu me lembro de uma negociação, não vou falar o nome nem a cidade, o cara queria dizer os andares que ele queria, o tamanho do apartamento, o lazer, disse, amigo, o incorporador sou eu, sai fora. Ele estava basicamente te contratando para construir o prédio dele. Você calar tá errado. Sim, eu sou assim, tá? Ok, só não quero fazer negócio com um cara desse que eu acho que é sabido demais, quer ganhar mais do que o incorporador. Eu fiz uma conta lá que estava dando 20 milhões de lucro, eu exprimi, baixou para 10, exprimi mais, deu 0. Estou fora, cara. Fazer empreendimento para não ganhar nada, isso eu dou fora. Sem contar o tamanho do risco, né, que o empreendedor já tem nessa história. Total. É doido a exposição de caixa, pode dar prejuízo. Eu já escutei muito. Pode dar lucro, 0 ou prejuízo, amigo. Já escutei muita história só fazendo gancho, mas que o proprietário nessa hora, né, quer tanto, ele acaba não tendo nada, né? E aí passa o tempo, o terreno dele ficou ilhado no meio de várias empresas e perdeu o timing. É o timing que você falou. 8 terrenos, ficou o dele lá no meio, perdeu o timing, morreu, não serve para mais nada. Então, assim, eu não estou falando mal de terrenista, porque eu sou terrenista também. Tá? Mas tem os bons e tem os maus. E a incorporadora, vou falar também alguns erros das incorporadoras. Tem muita incorporadora que faz a permuta no terreno de má fé, sabendo que não vai lançar, para ver se consegue o investidor para fazer o projeto, ganha tempo fazendo permuta no próprio projeto e tudo mais. Então a incorporadora pega o terreno, faz permuta e não lança. Demora a aprovar, por quê? Porque não faz força para aprovar. E isso queima o filme do mercado dos incorporadores, porque o cara diz, eu já sentei com A, B, C, D. Pô, mas você sentou com um cara que nunca fez um projeto. Tem gente que nunca fez projeto na vida e fecha permuta. Eu não sei como é que o terrenista
aceita uma loucura dessa. Cadê teu track record? Tá? Às vezes cai no canto da sereia, né? Vou fazer então, mas se o cara é bom de 3D papo, bonito. Quando o cara é bom de papo, eu corro, porque depois se eu tô no dia fraco, ele me engana. Então, assim, qual é a solução para isso? Né? A maioria da galera não tem o dinheiro do terreno, dos incorporadores, dos loteadores, concorda? E o terrenista, o Jota que é milionário e tudo, não, eu só vendo meu terreno no dinheiro. Eu disse, parcela em 2 vezes, uma de manhã e outra à tarde. É desse jeito. Como é que resolve? OPM. Others People Money. Dinheiro de investidores. E se quiser eu dou 30 cases aqui, vou dar uns 2 ou 3 aqui. Muito bom. O nosso terreno do reality de Alphaville, nós pagamos 1 milhão lá, foram, não sei se foi 4 parcelas de 250 mil reais, 100% pago com investidores. Ele já pagou o terreno, já permutando comigo, eu já dando entrada para aprovar e já construindo e a casa vai para o reality. Eu sei que a maioria das pessoas não tem acesso a investidores e eu não tive acesso a investidor do dia para a noite. Eu não virei tubarão do dia para a noite, eu tenho só 33 anos de mercado imobiliário. Estou ficando velho. Mas assim, outro em Santa Catarina, a gente pagou lá vários dígitos num terreno, 100% com grande investimento. João, não permuta. Eu disse, caramba, nada. Nós pagamos lá mais de 10 milhões no terreno, 100% com grandes investidores e vamos lançar agora daqui 90 dias. Então, se quiser, eu dou mais 20 exemplos. Então, investidores. Só que tem que ser em cidades que não demore tanto a aprovar. Por exemplo, às vezes São Paulo demora 2, 3 anos. Eu pagar um terreno aqui no dinheiro para esperar aprovar acima de 200 unidades, que tem Grapoab e tudo mais, eu estou fora. O risco é muito alto. Então tem financiamento imobiliário, que o juro é muito alto, não vale a pena. Investidores ou então fundos imobiliários. Tem alguns, só que o fundo imobiliário, tem gente assistindo, os fundos imobiliários eu vou falar porque eu vou montar o meu, então posso falar bem e mal. Não posso fazer nada. Então, fundo imobiliário ele quer alguns tipos de projeto. Ele quer sim projeto já aprovado, já lançado, pão quente, já vendido 40% e pelo menos 30, 40% de obra. Meu amigo, se eu tiver desse aí 150, eu pego tudinho. Todo o Brasil. Pegar projeto lançado, aprovado, vendido. Qualquer melhor maneira de entrar. Nada contra. Mas tem alguns fundos aqui e acolá que compra terreno e permuta com a gente. Mas aí é outro nível de E tem agora a tecnologia começando a ser instigada e ensaiada para ser usada, por exemplo, que é uma coisa que a gente fala frequentemente, que é a tokenização. Pronto. Né? Que é um formato que provavelmente, possivelmente e talvez brevemente vai... Até ano que vem nós vamos comprar tanto terreno com token, irmão. Vai começar a ajudar a gente a pulverizar o investimento imobiliário, fazendo com que a gente abra aqui a nossa wallet, né? Nome bonito, falar nossa carteira digital. Com quinhentão, 100, e ajudar o projeto a comprar. De 25 milhões. Imagina o quanto disso não dá essa democratização do investimento imobiliário. Você sabe que a democratização é o meu propósito, é o meu sonho. Eu quero 10 milhões de brasileiros sendo meu sócio. Como é que isso vai ser realidade? Token e cotas imobiliárias que a gente vai também abrir. E mês que vem vai ter uma novidade aí que a gente vai divulgar lá no nosso evento. Spoiler aí. Então, como é que é isso? Token, cara. Você não precisa... Olha, esse código é legal também. Todo mundo pensa que investir no mercado imobiliário é comprar imóvel na planta, apartamento. Aí reza, se der certo, ganha. Você pode investir em qualquer área do mercado imobiliário sem comprar o imóvel. Compra o quê? Uma fração do imóvel. Como isso? Através de cota, crowdfunding ou token. Você pode comprar 1 metro quadrado, você pode comprar R$100, R$500, R$1.000. Isso é democratizar o acesso. Eu quero que todos os brasileiros tenham acesso aos melhores investimentos imobiliários. Quais são os melhores investimentos imobiliários? Terra e cota. Porque você compra um empreendimento a preço de custo. E a incorporadora vende para você. Você não tem que ter dor de cabeça de colocar o imóvel à venda, anunciar, marketing, negocia com o corretor, negocia de novo para a própria... Não, a incorporadora faz barba, cabelo e bigode. Eu gosto assim. Perfeito. E como é que a gente... como é que você imagina, Antônio, que a gente possa democratizar o acesso às pessoas participarem desses investimentos em terreno? Não só para construir residencialmente, mas para construir
para usar o terreno para todos os fins que ele existe, né? Porque a gente estava falando, João, que quando a gente imagina um terreno, como não é um assunto muito falado, né? Sim. A gente olha para o terreno só como o terreno que vai ser construído uma casa. Sim. Ou um empreendimento. Mas a gente estava falando no nosso episódio que o terreno ele é o ponto de origem de um centro de logística, de um comércio, de um shopping, hotel, de milhares de coisas. Como é que a gente poderia olhar para um terreno e democratizá-lo além daquele terreno da casa própria? Cara, legal. Tirar do B2C, né? A coisa aí não é fácil, não, mas sem dúvidas eu diria que a trajetória da tokenização, do blockchain, vem para isso. Né? Eu acho que se falou muito, né? no evento moderado por vocês, com êxito e com maestria aí no nosso último sábado. Quem teve a oportunidade de assistir foi um sucesso, né? Estivemos lá, mas realmente eu acho que esse o caminho, tá, Jota? Eu não vejo, eu vejo até uma certa dificuldade quando a gente fala de terrenos mais empresariais, mais nesse setor enterprise e não um terreno voltado para a família e para o consumidor que vai morar ali, mais pelo ponto de vista jurídico da coisa, porque depois, né, trazendo para a pauta aqui de incorporação, de loteamento, mas quando um terreno para empresa, né? Geralmente a gente está falando de uma instituição de condomínio depois, formar um registro de corporação. Sim. Então, quer dizer, existem complexidades aqui que confesso que vai ser muito novo ainda, né? Como trazer isso para o juridiquês dessa história, porque existe uma complexidade até do ponto de vista de due diligence, etc. Então, não sei se até onde que é saudável para uma empresa trazer vários investidores, vamos exagerar aqui só para a gente falar, né? 10 milhões de investidores para dentro de um terreno. Não, então, total. São bichos talvez um pouquinho diferentes, eu não sei se a gente vai conseguir trazê-los para uma pauta tão similar, né? Mas, sem dúvidas, imóvel é imóvel e terreno é imóvel. Então, se a gente tokeniza um apartamento, tokeniza um terreno. Então, a dificuldade prática, eu acho que ela não existe. É mais um ponto jurídico da coisa a ser tratado aí. Né? E o porquê, né, desse terreno, né? Qual é o fim dele, né? Porque eu acho que vai começar a ver, como o João, por exemplo, vai abrir, por exemplo, um fundo. Você falou aqui pra gente, né? Deu spoiler já pra gente. Estamos atrás de parceiros bons aí, mas já conversamos pessoal com que tá bastante. nos ouvindo aí. Porque eu acho que é um caminho natural, quando você conhece o mercado, domina ali as características do mercado, tem ferramenta para isso, né? E tá olhando o mercado e quer fazer mais negócio, porque vê que existem mais oportunidades, você virar um fundo, você virar, né, você juntar pessoas e fazer isso daí. E eu acho que é uma coisa que vai começar a acontecer. E aí a gente já está indo para um papo aqui de tendência de mercado, que o legal do Prop Talks é isso, né? A gente não combina quase nada que a gente fala, a gente só joga o primeiro assunto aqui, a primeira frase e o resto vai acontecendo, né? Eu acho que eu tenho visto, tá? Que é provável que nas grandes cidades, e aí a gente tem 1%, menos de 1% nas grandes cidades, né? Então tem muita coisa para acontecer fora. A gente vai ver grandes empresas, grandes CNPJs, donos de prédios. Total, a tendência é totalmente essa. Fundo imobiliário. Donos de prédios, né? Então, como acontece nos Estados Unidos, né? O multifamily lá é completamente tomado pelas empresas, são donos de prédios, botam para alugar. Então, o terreno, acho que ele vai começar a ser desmembrado, né? Para ser acessível quando um fundo abrir a sua cota ou abrir a sua tokenização e o fundo vai comprar um terreno. Então, a pessoa participou do terreno por causa que ela entrou nesse fundo, né? Nesse fundo tokenizado e tudo mais. Eu acho que é uma grande tendência, não sei se vocês também compactam com isso, eu acho que é uma grande tendência nas grandes cidades a boa parte dos imóveis serem, os donos desses imóveis forem empresas, né? Forem CNPJs e não só CPFs, né? É uma tendência, acredito sim. Tem um dado interessante, assim, eu acho que quando a gente traz isso para uma grande capital, talvez fique um pouco mais plausível. E aí eu acho que vale trazer para São Paulo isso, né? Uma terminologia muito comum desse mercado é a land bank, né? Falar de land bank para dentro das empresas que estão assistindo aqui, que com certeza vai ter muita gente vindo do lado do Tubarão aqui, é estoque de terreno mesmo, né? Na tradução literal do que a gente está falando. Isso. Então, e é um pouco disso que o Jota trouxe. Então, assim, o estoque de terreno nada mais é do que a empresa se preparar para ela conseguir, né, proliferar o seu negócio por anos. Né? Então, ela começa a realmente tentar dominar um pouco a sua praça de atuação e ter realmente, né, produtos a serem lançados para os próximos anos. O que não é fácil, não é toda empresa que consegue construir isso. Porque precisa de caixa, né, para te conseguir fazer isso. Por né? exemplo, Caixa forte. o Tubarão botou um ponto-chave ali, voltando no que ele disse. Né? Ele falou,
Muita gente coloca terreno embaixo do braço e depois não lança. Isso. Né? Ou seja, o terreno não é um ativo da empresa, não vira o terreno da PJ. Tá, né? Ele faz uma promessa, uma opção de compra. Só para amarrar ali, né? Só para amarrar e depois não vinga empreendimento. Verdade. E mancha o mercado, muito bem dito pelo Tubarão. Com certeza. Né? O que é muito ruim para todo mundo. É ruim para o proprietário de terreno que fica receoso, depois não faz permuta com mais ninguém. Verdade. Né? Mancha a identidade ali das incorporadoras. Então, assim, não é legal. Agora, eu acho que sim é uma tendência, porque os espaços urbanos, eles, ainda que esse dado ele seja assustador, do menos de 1% do país, né? Ele continua e vai ser sempre um dado finito. Né? Terrenos são finitos. Verdade. Tá? Então, como são finitos, né? Hoje só São Paulo capital, são um pouco mais de 600 mil terrenos ainda transformáveis. Né? Ou seja... de quase 2 milhões de lotes de um cadastro hoje de prefeitura municipal do estado, do município de São Paulo, de um terço aí. Nós temos quase que um terço. Entenda o conceito, tá? Vou ser breve para não aprofundar, mas o transformável ainda tem condições por legislação, não tem nem 3 ou 4 provimentos, se não me engano, a gente fez essas estatísticas para chegar nesse número. Então, quer dizer, você tem muita coisa a ser ocupada. Vou trazer um outro dado para ter uma ordem de grandeza para quem está escutando. O ano passado foram quase 2.500 alvarás emitidos para quase 3 mil lotes comprados. Imagina 3 mil lotes ano, num ano de mercado imobiliário relativamente aquecido. Se existem 600 e tantos mil. Então, quer dizer, a gente está falando de um mercado muito latente, né? Com ainda uma velocidade de prospecção, aí, de expansão por muitos anos. Né? Então, você enxerga dessa forma também, Tubarão? Você visualiza isso como um mercado ainda muito empresarial, como o Jota trouxe, de terrenos continuarem naturalmente cada vez mais indo para a mão empresarial, e muito por esse motivo de interesse dela, de land bank, etc. É mais ou menos por aí? Estamos na linha correta aqui? Cara, assim, os grandes terrenos, os terrenos mais caros, que eu conheça, ou é herança ou está na mão de empresas. Incorporadoras, loteadoras e de fora do mercado. Porque se a pessoa é inteligente e se a pessoa é multimilionária e bilionária, a tendência é que seja muito inteligente, então ele diversifica seus investimentos. Dependendo se o cara é arrojado, ele põe uma grana na bolsa, põe na renda fixa, põe no multimercado. Agora a obrigação de todo milionário, multimilionário e bilionário é ter uma parte no real estate. Todos os bilionários, quem fez IPO, uma parte... Quanto? Aí depende do conhecimento e do apetite. De 10% a 40% do seu patrimônio. Eu sou incorporador, o meu é acima de 90%. Mas eu não indico isso, nunca vou falar isso, você nunca vai ouvir da minha boca. Mas qualquer terreno, porra, aqui em São Paulo é 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 30 milhões, 80 milhões. Então, esses terrenos, bala, ou não de famílias herdeiras ou em empresas. Os proprietários, pessoas físicas, normalmente são proprietários de lotes, que compraram aqueles lotes dos loteamentos lá atrás e que hoje está quitado e que valorizou e tal. Às vezes tem um lote de meio milhão, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões. Assim, não existe uma regra. A regra é mais ou menos essa. Eu não gosto de falar de exceção, mas tudo tem exceção. Mas os terrenos menores, PF, pessoa física, e os grandes terrenos, os terrenos nas avenidas, nas BR, nas principais... Né, avenidas das cidades aí, das grandes metrópoles brasileiras, hoje estão com as incorporadoras, loteadoras ou com grandes grupos econômicos que não são necessariamente do real estate. Isso é fato. Pô, e seguindo então nessa linha de tendência, que eu achei legal essa sua pegada de juntar o terreno com a visão de um incorporador, com a visão de investimento, a visão de tecnologia, até de inovação. A gente está traçando então um paralelo em que os grandes centros, né? Naturalmente é mais caro de comprar, então fundos, empresas vão comprar e pode ser que eles estejam comprando por uma porta democrática, que é uma tokenização, por exemplo, que nós possamos participar dessa compra e encher o land bank deles, mas sendo sócio deles, né? Via fundo, isso. Já que você não pode lutar contra eles, se junte a eles, né? É isso, com certeza. Beleza, isso é vamos imaginar que isso é uma linha que está acontecendo nas grandes cidades. Só que o Antônio trouxe um dado pra gente, João, que 99% do Brasil ainda não é uma grande cidade. Tá? Sim. E a pandemia nos mostrou que o mercado está aberto por uma questão pandêmica, mas que se seguiu, ela não acabou, a criar novos lugares. Seja
alto padrão, principalmente alto padrão na pandemia, mas já se mostrou que não só o alto padrão também. Como é que a gente tentar construir um raciocínio? Se a gente há mais de 99% das chances, né, das oportunidades ainda estão abertas para a gente começar a empreender, como uma pessoa que está nos ouvindo, um empreendedor imobiliário, consegue associar isso e dizer, não, beleza, então eu vou ficar atento a essas oportunidades, como o João falou que ele mira essas cidades, para eu começar a empreender nelas. Primeiro, o mindset disso, né, essa virada, vou olhar para cá então, como é que eu escolho isso, como é que eu entro numa plataforma e sei pesquisar, por exemplo. Verdade. Quais as dicas para isso. E o segundo ponto como eu começo isso no sentido de eu vou explorar essas áreas, esses lugares com uma visão de construtor de abrir lote, de uma visão de consultor de abrir condomínio, e aí faço um negócio mais qualificado. Claro, depende da região, mas como na visão de um incorporador, e tem vezes que muita gente quer pensar assim, né? Como eu escolho isso? Porque às vezes a gente tem que olhar lá para frente, né? É o que a gente estava falando no episódio. São 5, 6 anos de entrega de um empreendimento. Verdade. Como é que eu imagino que eu vou lá, vamos imaginar um case aqui. Eu entrei na plataforma do Antônio aqui, tá? Terreno livre, achei uma área fantástica numa cidade que ainda não virou. E eu acho que ele é legal. Como é que o Tubarão olha pra isso e diz assim, cara, daqui a 5 anos, a hora que esse negócio estiver lançado, isso aqui, como você fez em Jeri lá? Que agora todo mundo fala de Jeri, né? Mas o Tubarão tá lá lançando um empreendimento, não é agora, não é hoje que ele lançou um empreendimento. Verdade. Como é que a gente faz isso? Quem chega antes, bebe água limpa. Verdade. Porque, vamos lá, a gente tem muita oportunidade. A gente tá falando aqui que a gente tem muita oportunidade desse mercado, de expansão de mercado. Cara, deixa eu tentar construir aqui o raciocínio. As cidades menores tendem a ter melhores oportunidades. Por quê? Porque tem demanda e a concorrência não é tão grande, porque são pequenas e médias empresas, na maioria. Vou falar sempre a regra. Eu nunca vou falar de exceção, porque eu não vivo de exceção, eu vivo de regra. Então, assim, onde é que você sabe onde é que você deve procurar ou não? E aí vou baixar um download aqui do código do meu parceiraço Cristiano Rabelo. Cara, você tem que ir para a cidade. Qual é a cidade você tem que ir? Esteja crescendo. Acima da média. Se o Brasil está crescendo 2, tu vai para a cidade está crescendo 1,5. Não, você vai para a cidade está crescendo 5, 8%. Tem? Pra caramba. Agora você tem que ter acesso a dados. Como? Através de empresas de dados, pô. Você não precisa ser bom em tudo, mas no que você não é bom, contrata a empresa ou contrata funcionário. Então, e outra coisa. Por exemplo, eu gosto sempre de dar exemplos, porque exemplo funciona, cara. Eu estou morando em São Paulo e estou fazendo uma casa em Alphaville. João, você entende bem do mercado de Alphaville? Entendo, bem e mal. Bem mal. Eu sou analfabeto de Alphaville, porque eu não tenho chancela para dizer esse condomínio. Eu cheguei ano passado, esse condomínio é bom, esse é ruim. Quem é que diz que é bom, que é ruim? Não sou eu, sou o cara do macro. Ninguém é bom em tudo, sou o cara do macro. Se vai lançar e vai vender, se tem demanda para isso, se não tem. Agora o cara do micro é o sócio local, velho. Quem é meu sócio local? Thiago Abreu, velho. Tá 15 anos em Alphaville. Joãozinho aqui vende por tanto. Pode fazer que a casa é desse tamanho, tal. É mesmo? Me dá os comparables, os comparativos. Tá aqui essa aqui mora o Neymar, Luan Santana mora ali, pau. Você não tem que saber tudo. Por isso você deve ter de preferência sócios e parceiros com know-how local. Esse cara, minha cidade tá bombando. Quem é que sabe isso? É o local, pô. A não ser que você passe o dia dentro do computador pesquisando. Então, assim, é difícil. Essa é a maneira que a gente faz. Tem um feeling, a gente sabe se... Cara, vou te mandar um terreno em tal cidade. Eu nunca ouvi falar na cidade. Vou no Google Maps para saber se é perto, se é longe da capital. E depois vou no... Qual é a economia, crescimento, população, isso, para ser o mínimo. Aí eu radico. Quero ou não quero? Eu acho muito bacana, assim. Eu acho que a resposta dele foi muito no sentido... Eu escutei outro dia uma frase, eu estava no evento junto com o Dadian e até assisti recentemente o episódio dele com vocês. Para quem não conhece, mas imagino que dispensa apresentações. Marcelo VP do OLX, Zap, Real. Mas
ele usou, alguém perguntou, não me lembro, levantaram a mão e perguntaram para ele uma pergunta com relação à possível extinção de brokers aí, dos corretores, né? Sempre, né? Sempre, né? Pô, sempre tem uma ameaça. Eu já era fui, a internet, eu já fui, era as redes sociais, a tokenização. Já me mataram no mercado imobiliário umas 20 vezes já, corretor de imóveis. E cara, a resposta dele, lógico, foi clássica e foi um maestro no que ele disse. Eu concordei muito. Não que ele não já estivesse pronto, porque imagino que ele já deve ter escutado essa por muitas vezes, mas ele falou o seguinte, ele falou, cara, sabe por que eu acho que não acontece? Com muita humildade, mas ele falou, porque simplesmente todo corretor ele é muito local e cada vez vai ser mais. E quando ele tem esse dado local, especialista, cara, ninguém substitui ele. Olha o que ele falou aqui agora. Ele tem um contato lá em Alphaville que o cara conhece realmente mais do que ninguém. Porque ele agora eu conversei com 15 para tirar a prova dos 9. Eu não sou besta. Eu passei por isso em outra escala, etc. Mas foi parecido. Eu mudei para São Paulo há algum tempo e quando cheguei em São Paulo, poxa, quem você busca de orientação para se mudar? Cara, aqui é um nível de... Não é no Vila Olímpia, no Itaim ou em Pinheiros, não. É nas 2 quadras. Sim. Tem uma imobiliária que atende aquela rua, cara. Aqui é hiper nicho, né? Então, é incrível isso. Porque isso é o tamanho da especificidade do mercado imobiliário, né? Que aí, quando você junta isso, né, com dados, que é um pouco do que o Jota falou... Aí cara, você profissionaliza. Você toma a sua decisão muito mais... Sabe uma palavra que eu odeio? Né? Eu não tem que achar nada. Não tem que achar nada. Não, é que você imagina... E aí eu acho que é um outro negócio legal que eu vejo que algumas empresas estão fazendo, e profissionais também, que estão criando os seus critérios de avaliação. Que é, por exemplo, tá? Imagina que o João já deu um critério, que é um índice, né? Que é o seguinte: se o Brasil cresce 2, eu procuro lugares que estão crescendo mais de 3, mais de 4. É o primeiro índice. Eu jogo isso hoje em dia já se consegue e já vai se conseguir cada vez mais. Jogo numa plataforma. Google, você não entende nada. Eu peguei um código, baixei um download nos Estados Unidos. Pergunta pro Google, não precisa saber de nada não. Cidades que mais crescem no Brasil. Tá lá. Perfeito. 2023, ranking. Põe lá você tem open source hoje, muita coisa, né? Você tem muito dado público, então o cara que é esperto, ele não precisa nem assinar nada, dependendo do dado, se ele for se for um negócio de 2021, 20, o chat GPT vai te responder isso também. Total. Qual é o índice de desemprego no Brasil? Está acima de 8, entre 8 e 9. Isso. Você sabe qual é o de Santa Catarina? Não. 3,9. Tá aí mais um indício. Pleno emprego. Mais um indício. Não trabalha quem não quer. Mais um indício. Então, você pega esses indícios... Você tem que pegar esses dados e interpretar esses dados e aí usar com inteligência. Isso sim. E aí, quando tu cruza eles, tu tem esse match. Aí tu imagina que tu pega o seguinte, né? Como você tinha falado pra gente, Antônio, que tem muito... Uma busca crescente dos terrenos são de empresas, né? Perfeito. E aí, o que acontece? Quando uma empresa vai montar um centro logístico, um grande mercado... E uma vez eu ouvi uma frase aqui no Prop Talks, vou fazer um parênteses, só que quando a gente gravava online, que quem falou essa frase, não, um fato, foi o Pedro Câmara, que é o Escola de Imóveis. O Pedro produz. Conheço. O Pedrão Gaúcho amigo também. Do Instagram, ainda não nos conhecemos pessoalmente. Pedrão, gente boa. Inclusive tem que vir aqui gravar o presencial com a gente também. E o Pedro, no episódio dele, tava falando, porque o Pedro é um cara que investe no mercado imobiliário comprando apartamento. Tá bom? E aluga, compra apartamento na planta, financiado, aluga. E criou um método lá fantástico de crescimento de patrimônio. E aí ele falou assim, cara, lá nos Estados Unidos existe um negócio que é o... não vou falar certo, mas que é o índice Starbucks. O que acontece, né? Já ouviu isso, né? Big Mac, McDonald's. O pessoal que está nos ouvindo às vezes não ouviu. Então você pega, se o Starbucks está indo para um lugar, cara, Starbucks como empresa bilionária que investe... para um caramba de dados e para entender... Gasta muita grana em pesquisa. Se esta região que ela colocou é uma região que... Se ela aportar naquela região, porque ela está há meses estudando que aquilo ali vai bombar e a galera vai cruzar ali para comprar café. Então se você... Né, e ela tem esses indícios... pro Brasil, para dizer já. Bom, e ela tem esses indícios. Então se a gente pega, por exemplo, um dado, tá? Um dado da sua plataforma. Assim, cara, acabou de ir uma empresa... um mercado para o lugar lá X, cara, o mercado ele só vai para o lugar em que ele vai vender comida, pesquisa, bebida, item de limpeza para famílias. Ele não vai para um lugar que vai vender para 10 pessoas. Com certeza.
é para muita gente. Então se daqui a pouco a gente pega uma cidade que tá fora do radar e que do nada uma rede de mercado está procurando lugar, porra, alguma coisa ela sabe que a gente não sabe. Eu vou pedir para cortar ali, tô brincando, mas é porque esse é um spoiler nosso aqui quase, mas eu brinquei, né, na última apresentação. O que eu mais gosto é que as pessoas lançam coisas no próprio Talks. Mas que de fato esse é um dado até muito sensível que a gente tem, lógico, sensível em termos de LGPD, porque é um dado que a gente começa a saber onde a empresa estará daqui a 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. E a movimentação de mercado para isso, né? Então, assim... Porque as empresas cadastram as demandas dela. Exatamente. Lá também. Então, ele é um dado em que isso tem um valor muito importante. Claro. Né? Bom, porque, excelente. Poxa, se eu sei... Né, exatamente, o exemplo aqui é ótimo. Se tem 3, 4, 5, 10, tem lugar que tem 80 empresas, loteadoras buscando uma área, cara, o potencial... Alguma coisa ele tem. Saber se está no time certo. Exatamente. O potencial para você trazer uma rede de supermercado grande para ali daqui a 2 anos é o timing perfeito. Cara, então, de novo, né? Dado é tudo, né? Você começa a construir um Big Data com dados próprios de repente, né? Eu acho que você vira um fornecedor de uma informação que ela tem um perfeito, valor. Né? Perfeito. Sabe, 2 tipos de empresas também que a gente... A mesma coisa desse do Starbucks aqui no Brasil, que eu digo assim, cara, se eles estão indo, cola neles. Que eu digo assim, quem anda com tubarão anda pela sombra, até eu digo, né? Hotel. Você já viu? Hotel ele pode errar, mas ele erra menos porque muita grana em pesquisa de mercado. Sim, porque você tem que construir um prédio. Mas se o Hilton tá pondo ali, se o Marriott tá indo para ali, se o Ritz tá indo para ali, se o Fazan tá indo para ali, nem pergunta, vai também. Compra um terreno ali também perto. Putz, cara, entendeu? Outro que também erra menos, fora hotel, shopping. Se o JK Iguatemi tá indo, não pergunta, compra do lado. Se o JHSF tá indo, não pergunta, compra junto. Foi assim que eu fiz. Parecido, né? Lá no Eusébio. E eu gosto de falar case, porque case muda a vida. Teve um zoom, começou do mercado, né? Teve um zoom que o Alphaville tinha comprado um terreno no Eusébio. Tinha fechado negócio, que a gente só comprou com permuta. Aí eu disse... terreno do fulano, tal, ali na Sé, tal. O que é que a galera faz normalmente? Todo mundo fica sabendo o que é que os investidores fazem. A maioria, vou falar a maioria. Contacta os corretores, eu quero a primeira tabela de pré-lançamento para comprar com desconto. É ou não é? Esse é o primeiro. Beleza, nada contra, cada um com sua estratégia. Não existe só uma estratégia, existe 10, 20. O que foi que eu fiz? Aí vai lançar uma família aqui, vou comprar terra bruta a preço de banana de alguém que ainda não saiba da notícia. Eu comprei, vou arredondar, 15 mil metros a R$4,93 o metro quadrado. Eu tenho 17 anos de casado, faz uns 18 anos. Arredonda aí 5 vezes 15, 75 mil. Deu um sinal de 5, abri minha incorporadora e botei o terreno para dentro. Comprei esse e comprei Beach Park. Aí eu coloquei a venda a 10. Aí chegava no preço, eu subia 15, 20, ia subindo. Cara, aí uma vez do nada, cara, eu não vou vender esse terreno não. Vou construir. Eu sei que hoje esse terreno deve valer aí R$400 o metro quadrado. Vezes 15 mil, não sei se dá 30 milhões, é só fazer a conta de rentabilidade. Só que eu fiz um VGV de 100 em cima, fazendo casas. Aí é elevado a 10ª potência. Que é isso? Esse feeling de... A notícia com feeling e com ação. Principalmente. Porque o cavalo passa. Mas eu te falo que 80% a 90% da galera sabe o que é que faz. Pode falar o nome feio não, né? Nada. Você é do cara. Nada. O cara assiste o Prop Talks. Nada. E eu tive um negócio legal no evento do Joãozinho, que foi no mesmo dia do seu. Ele disse, um cara lá meio pirado, chegou assim, pô, Tubarão, cara, eu tô teu fã. Eu disse, cara, pô, massa, pô. Mau gosto, né? Pô, você tem Ele disse, cara, eu fui pro evento teu no Rio, ou fui em São Paulo, sei lá. E eu tava fudido, tava sem grana, e não sei o quê. E aí eu fui alugar um kitnet pra mim. Aí a mulher, não quero mais alugar não, quero vender. Eu gosto de contar os cases, que isso é foda. Aí ele disse, quanto era? Aí a mulher, tanto, não sei se era 80 mil, era 60 mil.
Aí eu disse, e como é que paga? Ela disse assim, não, você me dá 20 mil. Se eu der 20 mil, a senhora parcela o resto? Aí ela, sim. Tem que fazer a proposta para você ter a chance de fechar o negócio. Só que ele não tinha os 20 mil. Aí ele vendeu carro, vendeu bicicleta, hipotecou a sogra, fez tudo, comprou o kitnet, hoje tem 5 imóveis. No evento gratuito que ele foi nosso. Olha só. Por quê? Vai pro evento de graça, pega o download, não precisa entrar em mentoria, não precisa de mais. Pega o download, escolhe 1, 2, 3 códigos. A galera pega 10, 30 códigos. Não faz, cara. De 1 a 3 e bota em ação. Que a ação faz o campeão. A frase do Tubarão que tem que falar. Fantástico. A ação faz o campeão. Quem é multimilionário e bilionário só sabe fazer uma coisa certa. E isso é de um amigo meu que já fez algumas multimilhas aí em dólar. Ele, Joãozinho, sabe o que o mercado premia? Não é que tem ideia, não. Que tem ideia, qualquer doido tem. Agora ter ideia e colocar em prática, a conversa é outra. Execução. Ele disse, tá me copiando, a ação faz o campeão. Eu disse, tá certo, cara. Não premia quem tem doutorado nem mestrado, não. Porque o cara diz, eu tenho doutorado, eu ensino. Não. É a famosa frase, né? O balde como é que é? O balde de ideias vale a mesma coisa que um balde de 1 centavo. Não vale nada, né? 10 centavos da bacia da ideia. É isso. Ele chegava com excelentes ideias e chegava em mim e ele, pô, chefe, isso, cara, tu tem boas ideias, mas tu não sabe vender as ideias. E eu sei. Então, eu tenho um lema para mim que não é ser presunçoso, é para aumentar a minha confiança. Porque uma pessoa com confiança ela é simplesmente imbatível. Então, às vezes, quando o negócio está difícil, eu tenho uma frase para mim que é: tudo que eu quero, eu consigo. Tudo que eu quero, eu consigo. Então, eu quero aprovar um negócio lá no empreendimento meu, que eu tenho 2 sócios. Nesse eu tenho poucos sócios, às vezes tem 4, 5. Eu converso com um, converso com o outro, converso, quando chega na reunião já está resolvido. Pega esse código. Por quê? Porque é para o melhor de todos, não é porque a ideia é minha. Se outro cara der outra ideia melhor, eu vou na dele. Eu vou na dele. Cara, eu gosto de falar isso porque isso tem ficado muito forte na minha vida e isso que muda a vida também. Paulo Vieira, você quer se dar mal e quebrar? Orgulho. O orgulho é a raiz de todos os males. Seu problema está ruim, seu casamento está ruim, orgulho. Tua empresa está ruim, orgulho. O que é orgulho? Está fudido e não pedir ajuda, porque você acha que é melhor do que os outros. E o orgulho é do diabo. Qual é o contrário? Humildade. Humildade, você viu o que o negócio... Cara, eu quero aquele negócio ali, me ajuda. O humilde pede ajuda. Eu sou o tubarão que dizem, né? O tubarão é humilde e pede ajuda. E ajudo para cá. Por que eu peço ajuda? Porque eu ajudo sem X. Eu tenho prazer de ajudar as pessoas a subirem de nível. Um dia desse dei mentoria ali pro Gui Tubarão, pode dar mentoriazinha? Pode, o que é que você pode perguntar? O que é isso? Pô. Isso, assim, assado. Isso, pá. Caramba, cara. Deus me fez para isso, para fazer a diferença na vida das pessoas. Deus nos fez para isso. Bacana. Para a gente fazer a diferença na vida das pessoas. A gente pensa que é para tua cor, para ganhar dinheiro. Não é. É para fazer a diferença na vida das pessoas. Meio. Eu te falei que era uma aula, viu? A gente ia falar com o Tubarão. Tô esquentando. Faz parte do tal do filosófico, né? Mas é isso, aqui, cara. A gente tem que, né? O Prop Talks, velho, né, Jota? A gente fala de tecnologia, de inovação, tendência, mercado imobiliário, cara, mas e aí a gente brinca, é um papo filosófico também, porque, como o João falou, cara, e a mesma coisa, quando a gente fala de oportunidade perdida, é quando a gente fala que a tecnologia, por exemplo, o uso dos dados, vai abrir muitas possibilidades. Verdade. Mas, cara, imagina que a gente tem, então, a base de dados agora aberta. Todo mundo tem acesso aos mesmos dados. Verdade. Todo mundo sabe as oportunidades. E vai ser tudo aberto, viu? E vai ser tudo aberto. Vai acontecer. E aí todo mundo sabe que todas as oportunidades estão escancaradas. Isso. O primeiro pensamento das pessoas é: então, peraí, todo mundo a gente vai viver o socialismo, né? Porque todo mundo vai estar igual, todo mundo vai poder comprar. Cara, mesmo assim, algumas pessoas não o farão. Com certeza. A maioria. A maioria não vai fazer. A grande maioria. Estando escancarada uma oportunidade, né, trazendo para a tecnologia, a maioria não vai fazer. Então é legal quando a gente brinca, é filosófico o papo também, porque é bom a gente dar umas, né, a gente tocar em algumas coisas que as pessoas, o humano precisa. Aproveitando, cara, nem porque a gente aprende pra caralho aqui. Cara, se você não, eu digo sempre assim,
eu amo muito a Deus, graças a Deus. Pô, você não tem Deus, nada contra. Pô, mas, cara, fica mais difícil. Família, eu digo, não tem dinheiro que pague uma família fodida. Para mim é importante. Tem gente que não valoriza. O que importa é make money. Nós estamos em São Paulo, o cara tá na 5ª esposa, um filho com cada um e tá tudo bem. Não é o meu estilo de vida e eu procuro me relacionar com meus sócios nesse mesmo esquema. Tudo que gosta de Deus, que é sério, que é casado, que tem filho, que é do bem e que é bem-humorado. Faltou alguma coisa disso, tá arriscado. Boa. É multimilionário, mas é fela da mãe. Tô fora, cara. Dinheiro você faz uma arrasta pra cima, consegue. Muito bom. Eu acho que só se apegando aí, eu acho que pra gente ir fechando, mas um insight que eu tive aqui, que eu acho que é algo muito comum na pauta das startups, das techs, e é algo muito da nossa vivência lá com o Terreno Livre, na nossa trajetória, mas que eu escutei muito e aprendi muito. Né? O Tubarão acabou de falar um pouco de humildade, né? Não ter orgulho. Né? E isso, o que é muito importante aí, não é só válido, né? Não é só válido para techs, não. Acho que para todo mundo, né? Eu acho que para um corretor, para uma empresa que está aqui, uma consultora escutando, mas sempre que alguém está vendendo alguma coisa, você está resolvendo o problema de alguém. Sim. Se não tiver, não é negócio. É isso aí. Então, quando eu falo resolver o problema de alguém, aí fica muita gente preso e se apaixona com a sua solução. Isso aí. Com o seu produto. Não se apaixone pelo seu produto, se apaixone pelo seu cliente, que senão você está morto. Ou pelo seu problema. Ou pelo seu problema. Então, obrigado. Ambos aqui falaram o que eu ia falar. Eu acho que é isso. Então, assim, a gente tem que tirar um pouco, porque quando a gente se apaixona com o problema está escancarado, mas a gente acha que a gente tem a melhor solução. A gente só vai chegar na melhor solução se a gente for humilde o suficiente para percorrer essa trajetória e chegar lá, né? E ver que realmente o problema é sempre maior do que a nossa ideia e a gente vai moldando essa solução até chegar num ponto mais maduro de coisa, né? Então acho que é mais ou menos por aí esse caminho. Né? E vai se conectando com boas pessoas e fazendo bons negócios. Com certeza. Que no final, cara, é isso. E aí eu vi uma frase hoje, até pra gente finalizar, porque o bom quando o Zanotto, quando ele tá aqui, ele é o chato que fica cortando o tempo, tá? Só pra confessar pra vocês, não sou eu, não. Eu, por mim, ia ficar 10 horas aqui. Brincadeira, o Zanotto não tá aqui, não dá nem pra se defender, né? Boa. Mas eu vi uma frase no nosso evento lá que a gente fez, pra quem não acompanhou, foi feito, agora a gente tá gravando aqui em final de junho, e dias atrás a gente fez um evento chamado Blockchain Inteligência Artificial Real Estate Summit, um nome bonito, que é um evento anual. Inclusive, já vou dar um spoiler aqui para vocês dois que são convidados nossos para o próximo evento. Vamos lançar aí nos próximos 2 meses o evento do ano que vem já. Vai ser um evento que vai falar de tecnologia e inovação de forma aberta, de várias tecnologias, não só de blockchain ou tokenização ou inteligência artificial. Então é um evento grande e vocês já são convidados. Opa, já. Show. Estaremos lá. Finalzinho do primeiro trimestre. Então vai ser um evento de abrir calendário. Verdade. Evento anual de abrir calendário. E, enfim, eu ouvi uma frase que o Daniel Niero falou lá, que ele falou assim, eu não sei se foi ele que falou, mas alguém falou, que a gente está criando inteligências artificiais cada vez mais humanizadas, ao ponto que o ser humano está ficando cada vez mais artificial. É verdade. Olha só. Achei, viu a parte filosófica? Achei interessante isso daí. E aí eu fiquei me questionando, pô, em que sentido isso? Essas conexões reais que a gente faz, porque, galera, a gente está aqui batendo um papo online, né? Claro, para quem está acompanhando. Mas fora daqui, a gente se conectou, conversou. Pô, o João é um cara que já faz tempo que a gente é amigo, parceiro, a gente está sempre junto. Sim. Porque tem a mentalidade e visões. Você parece. Porque tem propósitos parecidos. Verdade. Agora que o Antônio eu conheci há pouco tempo, mas a gente já bateu um papo tanto no nosso episódio quanto agora, né? As coisas acontecem. Foi convidado para estar com a gente aqui também, mediando esse papo. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Dá para ver que é alguém do nosso time também que a gente fala. Verdade. Então, assim, a tecnologia é fantástica. Eu vivo, respiro inovação, respiro tecnologia, mas o lado humano Nada substitui isso aqui. É o que faz o game acontecer de verdade. O ChatGPT, por exemplo, ele só dá certo com boas perguntas. Com certeza. Ele não sabe responder o que não é perguntado. Mesmo que ele tenha acesso a bons dados. Mudam vida. E o cara fala humano assim, precisa prevalecer. Isso aqui, por quê? A minha pergunta não é por quê. Porque por que você quer dar uma desculpa para não fazer? Por que não? Ai, gaguejou. Por que não? A pergunta muda a vida. Boa. Gente, prazer estar com vocês aqui nesse bate-papo diferente que a gente teve, mas que cumpriu a risca, que é o Prop Talks, que é bater um papo aberto, livre, sem roteiros.
filosófico, tecnológico, humano. Verdade. E tudo mais aí. Gratidão, obrigado por estar comigo. Tubarão, como sempre. Gratidão, irmão. É ótimo aprender contigo aí, porque eu sempre falo pra ele que eu aprendo com esse cara aqui é bizarro. Não, impressionante. Eu acho 5, 10 minutos de conversa eu já tô. É um pouco do que você falou. Se abrisse uma cerveja aqui, a gente ficava mais alguns minutos aqui e não parava mais. Virava então, noite. Aí já obrigado vocês, Prop Talks aí. Obrigado, Zanotto aqui, substituindo uma grande figura. Participação com a gente. Obrigado, Jota aí, a turma toda que ficou aí até agora com a gente também. E, pô, prazer, Tubarão. Mais do que nunca aqui, tá te escutando e você colaborando com tanta gente que escutou a gente aí. Maravilha. Show de bola. Parabéns aí obrigado pelo conteúdo. Pela oportunidade aí, Jotinha. Antes também, putz, cara. É sempre uma alegria. Pô, a gente falar do que a gente ama, né, irmão? É muito mais fácil, né? E deixar um recado final para as pessoas, realmente assim. Eu vejo muitas pessoas falando que tem que sonhar, tem que sonhar, tem que sonhar. Tem que sonhar. Mas tem que executar. Tem que fazer. E você tem que sonhar, ter as ideias e... que é vendedor. Meu irmão, todo multimilionário e bilionário é vendedor. Todo mundo Então, vende. se tu não sabe vender tuas ideias, faz um curso de vendas, cara. Porque ideia mal contada não tem quem queira. Agora, uma ideia mais ou menos bem vendida, a galera compra. Então, tenha sonhos, saiba vender e principalmente executar. Bota em prática. Com time, porque você não faz nada sozinho. É isso. Bora, galera. Obrigado. Bora, valeu. Demais.